Olá, meus amigos, bom dia, domingão, 14 de dezembro de 2025 e com a graça de Deus estamos nós aqui mais uma vez, saudável, ditoso e vitorioso. Que benção, né, gente? Graças a Deus. Hoje esse vídeo eu vim trazer para vocês, para apresentar mais um pouquinho de Deus para vocês, para aquele que ainda não tem intimidade, não tem conhecimento. Eu disse para vocês que eu tô lendo o livro de Jó, né? E é um livro muito interessante. Apesar que eu tô no 10º capítulo. Eu gosto de ler devagar para ir absorvendo, né, as informações. E a única coisa que eu gosto de fazer rápido, sabe? É ir trabalhar. Que daí é o seguinte, eu dou o meu melhor. Tá certo? Eu vou, todo mundo que conhece sabe disso. Inclusive as pessoas gostam de me chamar para fazer, às vezes sobra um tempo e dá para mim fazer um biquinho, aí eles me chamam para ir, porque é o seguinte, eu vou, então o serviço que o camarada às vezes ele demora 3 dias, às vezes meio dia de serviço eu faço, entendeu? Que eu não gosto de ficar muito me matando não. Eu vou e já arrebento logo de uma vez e saio fora. Agora, no que se diz treinar, né? Treinar, eu treino. Eu gosto de fazer um treininho ali, levantar uns halteres ali pra melhorar, né? Eu tenho um problema de coluna também, que por conta de serviço pesado, acabei que... Tenho não, nem tenho mais, porque devido ao treinamento, nem tenho sentido problema nenhum. Então é o seguinte, eu vou e o pessoal fala assim, você tem que fazer 40 minutos, tem que fazer, sei lá, 1 hora. Eu não gosto de judiar muito do meu corpo, não, entendeu? Eu vou lá e faço um treininho assim, tipo, sei lá, que eu vejo lá, faço lá, vou fazer para as costas, né? Então eu faço três séries ali, para fazer 3 de 10 ou 3 de 15, sei lá, né? 3 sessões. Às vezes eu faço 2, aí eu vejo que eu tô meio já na estafa, já falo, Deus me livre, eu caio fora. E jejum também, né? Quando eu vou jejuar, o pessoal às vezes eles vai assim, porque Jesus Cristo ele fez 40 dias, né? Então cada um tem um propósito. E só que ele falou pra gente o seguinte: eu me agrado mais da obediência do que do sacrifício. Então assim, eu procuro andar de acordo, né? Vida com Deus é a mesma coisa de caráter. É você fazer aquilo, né, que as pessoas, quando as pessoas não estão vendo, entendeu? Fazer o certo quando as pessoas não estão vendo. Bem, então, que nem eu estava falando para vocês, eu estava lendo o livro de Jó, e aí eu até já passei em outros vídeos atrás aí, né, que está lá no capítulo 3, 25, né? Ele disse assim: o que eu temia me sobreveio. E Jó era um homem obediente, né? Ele era um cara que andava com Deus, na concepção dele, né? Porque ele fazia tudo que era correto, né? O sacrifício, as orações e tudo mais. E de repente começou a acontecer umas desgraceiras com a vida dele. Feia, 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 feia. Porque imagina você, toda a sua família de repente morre, né? Seus filhos todos morrem, a sua mulher te abandona, você perde tudo que você tem de bens materiais e para finalizar, dá uma doença, uma ferideira pelo corpo afora, a ponto de criar bicho, foi o que ele descrevia. E além disso, o pior ainda, ele tinha aquele terror noturno, né? Pesadelos, ele não conseguia nem dormir. Mas tudo isso sobreveio para ele por quê? Porque ele temia. Então ele vivia numa prática religiosa, imaginando que Deus não era autossuficiente de socorrer na hora do que era difícil, né? Da hora difícil. Porque diz a palavra de Deus que nós temos a hora difícil, né? Todo mundo passa por horas difíceis. Às vezes você perde um ente querido, às vezes é uma enfermidade. E essas coisas vêm e vêm como prova. E o livro de Jó
ficou... Porque é o seguinte, quando uma pessoa ela é de Deus, porque Jó era de Deus, entendeu? Quando a pessoa, eu vejo por mim, entendeu? Quando você é uma pessoa de Deus, você não pode vacilar, entendeu? Porque se você vacilar, você serve como exemplo para os outros, entendeu? Então já aconteceu bastante coisa na minha vida, inclusive eu descobri por quê também, né? Porque quando Deus ele tem um propósito e a gente fica de cachorrada para lá e para cá, então o que acontece? Ele começa a cortar suas asas, entendeu? Porque se ele te deixar naquele conforto, você... Porque assim, você vê, tem muita gente que tem dinheiro, que é... Eu vi uma atriz famosa, né? Não esqueci o nome dela. É uma famosona pra caramba, bonita lá, americana. E ela disse assim que ela não tinha necessidade nenhuma de Deus, entendeu? Ela não acreditava em Deus porque ela não precisava de Deus. Então muitas vezes acontece isso. E o chato é que é o seguinte, para essas pessoas, né? O chato para essas pessoas é o seguinte. Assim como o Senhor diz que o injusto ele é igual um pé de alface, né? Que cresce, fica bonito. É o caso dessa atriz, bonita, famosa, né? E só que é o seguinte, os dias se passam, né? E o mais triste para esse pessoal é quando eles vejam que vai se findando, né? Porque durante toda a sua vida, ela levou uma vida, né, comendo, bebendo, vestindo do bom e do melhor, e nem aí para a existência de Deus, entende? E muitos já estão nessa situação. Aquele tipo, primeiro eu faço, depois eu me arrependo, né? Ou seja, com perdão da palavra, tá cagando. Só que vai acabar, né? Esse tempo aqui se acaba. Mas o que eu queria trazer para vocês é o seguinte. O Jó, ele fazia todos os seus rituais e tudo mais, porque no fundo ele tinha no coração, né, o medo de acontecer isso. Então, ou seja, o que ele quis dizer com isso? Que ele precisava fazer essas coisas para que Deus o protegesse. E na realidade, Deus protege a gente pela fé que nós temos nele. Não precisa você fazer nada. É legal você fazer um jejum, eu faço, entendeu? Porque é um jejum de adoração. Não é um jejum para mim. Eu vou fazer um jejum, sabe por quê? Porque eu quero isso, eu quero aquilo. Eu fiz no sentido seguinte, quando eu estava com o vício do cigarro, que eu não conseguia abandonar, eu abandonei tudo, né? Mas o vício do cigarro eu não conseguia. Aí o Senhor diz assim, existe uma casta de demônio que ele não sai, a não ser com jejum e com oração. Então é o seguinte, deixa eu passar para vocês, para o vídeo não ficar muito longo. Eu tive o trabalho de procurar umas referências a respeito do nome de Deus, né, no que ele diz de proteção. Jeová Rafá, o Senhor é o que cura. Então você tem que ter essa confiança que cura. Jeová Jirê, o Senhor proverá. Então não precisa ficar preocupado com o dia de amanhã comer, beber, vestir e tudo mais. Entendeu? Porque é Ele que te veste, Ele que te cura. Jeová Shalom, sabe, a paz é aquele desespero que você tem no coração aí, que não passa nunca aí, ansiedade e tudo mais. Ele é a tua paz. Jeová Mekadesh, o Senhor santifica, e Ele vai nos santificando dia após dia. El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, Ele tem todo o poder no céu, na terra, embaixo da terra, em qualquer lugar. O Senhor é o nosso Deus. Adonai, o Senhor do Universo. Esse nome ele até mexe com a gente, né? Adonai. 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 Rei do Universo, Senhor da criação. Aleluia, glória a Deus. Eloí, o Deus Supremo Criador. Então, gente, fica no coração essa palavra de hoje, que Deus é autossuficiente para te cuidar, para fazer de tudo por você. Eu vou cortar o vídeo, porque senão não vai dar tempo de eu colocar nos outros canais. Valeu, um abraço, fica com Deus.